Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um programa Jesus por Emmanuel. Meu nome é Juarez Pavão e estamos aqui para fazer mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estudaremos o capítulo 80 com o título Opiniões. É um capítulo bem interessante porque nos traz lições para o nosso cotidiano de uma forma bem sucinta e bem inteligente, como Emmanuel costuma fazer. E o que diz o versículo? Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. E aí o que diz o mentor Emmanuel? Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Mas ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Retomada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não era possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, queridos ouvintes, vamos tentar entender um pouco do que se trata esse versículo aqui. À primeira vista, é até um pouco confuso de entender as palavras que estão no versículo, quando diz, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, né? Mas a gente pegando outras traduções, a gente observa que esse trecho, ele quer dizer assim, como se ele estivesse dizendo que, ai de vós, se todos os homens falarem bem de vocês. Né? Na verdade, era isso que ele estava querendo falar. Porque assim fizeram seus pais aos falsos profetas. E aí Emmanuel vem destrinchando o que significa esse versículo e a gente vai entender um pouco melhor. Os falsos profetas eram aquelas pessoas convencionalistas da época, né? Aquelas pessoas que estavam o tempo todo querendo agradar para manter seu patamar de prestígio, né? Para manter seu status. Então eram pessoas que não tinham compromisso com a verdade. Não tinham compromisso com a sinceridade. Eram pessoas que, na verdade, queriam estar bem na fita, como se diz hoje aqui, né? Como o ditado popular. Então, o que o versículo quer dizer é isso. Ai de vós, ou seja, ai da gente se a gente for o tempo todo bem visto por todos, como eram os falsos profetas. Isso é um problema grave. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está compactuado com a luz, compactuado com a verdade, assim como o Mestre Jesus, a gente não tem como agradar a todos, o tempo todo. Assim como Jesus não agradou. E, além disso, muitas das vezes a gente vai desagradar muitas pessoas como Jesus desagradou. Jesus, que é o nosso maior exemplo, um espírito puro, um espírito que só veio ensinar o amor, né, o bem, a fraternidade, pacífico, mas mesmo assim foi maltratado, foi julgado de uma forma injusta, né? Foi montado um julgamento comprado, e depois disso ele foi crucificado, né? Sofreu uma penalidade
da mais cruel possível e de uma forma totalmente inesperada, até porque naquela época a crucificação ela exigia que fosse pautada em determinados crimes mais graves. E Jesus não cometeu nada de tão grave assim, mas mesmo assim ele foi crucificado. Por quê? Porque ele desagradava aquelas pessoas que estavam no poder simplesmente por ter compromisso com a verdade, por ter compromisso com o bem. Então, nós que somos simples aprendizes, nós não temos como fazer diferente. Se nós quisermos seguir esse caminho da verdade e do bem, nós temos que estar dispostos a desagradar de vez em quando. Então, não é que nós seremos tiranos, né? Não é que nós seremos pessoas que iremos dar voz ao orgulho e à vaidade do intelecto, achando que basta o meu pensamento por si só para que eu viva feliz e evolua feliz. Não, não é isso. Não é isso. A gente deve sim considerar as opiniões dos nossos irmãos, como diz Emmanuel no primeiro parágrafo, porém a gente deve principalmente levar em consideração a voz da nossa consciência, né? E aí é interessante quando ele diz aqui: o homem de verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Ou seja, a verdade ela só será compreendida quando as outras pessoas, né, os outros espíritos que estão aqui encarnados se fizerem de verdade. Ou seja, enquanto nós nos acomodarmos nas nossas misérias morais, nas ilusões que a Terra nos proporciona, eu jamais compreenderei a verdade. A partir do momento que eu faço o contrário, ou seja, que eu me desapego das ilusões da matéria, eu me desapego do meu orgulho, do meu egoísmo, aí sim eu estarei aberto a compreender a verdade. Então, isso aqui é muito sério. Por isso que ele fala aqui que Jesus ele foi compreendido pelas criaturas simples da época, que eram os pescadores. Por quê? Porque eram pessoas que já viviam de uma forma tão simples que estavam muito mais abertas a receber as lições do Cristo do que aqueles que estavam carregados, né, cheios de poder, de status, de privilégio, que, pois, naquela condição de privilegiados, eles não queriam abrir mão do que eles dispunham. Ao contrário dos pescadores que nada tinham, que pouco possuíam, fizeram questão de receber os ensinamentos do Cristo na esperança de um porvir melhor. Então, hoje não é diferente, né? Por isso que a luz ela incomoda. Ela incomoda, na verdade, a todos nós, porque ela ilumina os nossos defeitos, né? Ela joga foco nos nossos defeitos. E o ego, o primeiro passo do ego é se incomodar. O ego se incomoda quando algo vai no sentido contrário ao que ele quer. Então, sempre que a gente levar a verdade que eu digo que está associada aos princípios e leis divinas, ou seja, aquilo que a gente chama de a luminosidade que está dentro da nossa consciência, são as leis divinas que estão gravadas dentro da nossa consciência. A partir do momento que a gente leva essa verdade, a gente vai incomodar. Inclusive, a gente incomoda até os nossos próprios defeitos. Então, não tem como, mais uma vez, a gente ter compromisso com a verdade e agradar a todos, né? Então, é muito interessante esse capítulo aqui, porque é uma inquietação que faz parte da vida de todos nós, né? Um momento ou outro a gente tem ali uma orientação da consciência dizendo para a gente que a gente não deve fazer certas coisas ou que a gente deve fazer, mas aí a gente procura desculpas ou a gente procura opiniões que tentam satisfazer o nosso ego e aí a gente acaba caindo em erro. Então é importante sim a gente escutar as outras pessoas, a gente não dar uma de sabichão, de sabe tudo, mas principalmente nós devemos escutar a voz da nossa consciência. E um dos melhores fones de ouvido para a gente escutar a voz da consciência são as lições do Evangelho. Por isso que Jesus
veio nos ensinar essas práticas do amor, né, da fraternidade, do bem, como o caminho a ser seguido, como o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é o caminho que vai nos levar a esse autoencontro com o divino que há dentro de nós, gravado na nossa consciência, certo? E por fim, né, aí Emmanuel diz, cumpre o teu dever e caminha, né? Quando que isso deve acontecer? Sempre que você estiver com a consciência tranquila de estar cumprindo aquilo que nos faz bem ao espírito, aquilo que nossa consciência está aprovando, porque tudo aquilo que faz bem para o nosso espírito, a consciência sempre aprovará. Tudo aquilo que não faz bem ao nosso espírito, a consciência irá recusar de alguma forma e gerar em nós um certo sentimento de angústia, um sentimento de que algo está errado. Então a gente tem que estar sempre atento a esse sentimento que a consciência emana para todos nós. Então, se eu estou em paz com minha consciência, se eu estou fazendo bem, se eu estou levando amor, cumpre o teu dever e caminha. Ou seja, eu não devo ficar me preocupando tanto com as opiniões alheias. E aí ele diz uma coisa interessante no último parágrafo. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. Então eu vou sim pegar o que as outras pessoas estão falando e examinar e ver se ali tem algo que eu possa tirar proveito, uma lição, uma reflexão, para que eu possa melhorar também, porque todos somos imperfeitos. A marca do ser humano aqui na Terra é a imperfeição, né? A gente sabe que o único espírito que desceu à Terra e que era puro era Jesus. Então todos nós temos a marca da imperfeição. Então, sempre que alguém dá uma opinião mais áspera em relação a nós, a gente pode se extrair dali alguma lição, a gente pode se extrair uma reflexão que vai servir para o meu melhoramento. Mas não deixar que aquilo me afete de tal forma que eu possa prejudicar o meu trabalho no bem, de tal forma que eu possa prejudicar a minha evolução. Então, essa é a principal lição desse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Para finalizar, a gente recorda a frase de Jesus que ele disse, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. É uma afirmação até um pouco dura, mas quando Jesus diz isso, não é que ele não é que ele viesse guerrear ou nos ensinar a guerrear, muito pelo contrário, ele foi um espírito que nos ensinou o caminho da paz, sim. Mas ele veio dizer que para chegar à paz, para chegar à verdade, ele teria que separar algumas coisas, ele teria que separar algumas pessoas, ele teria que separar algumas comunidades, não pelo meio da força, mas pelo meio da própria verdade. Ou seja, quando você traz a verdade enquanto princípios luminosos, pessoas vão se desagradar, pessoas vão se afastar de você, comunidades podem sofrer rupturas, como aconteceu ao longo da história, né? Mas o tempo sempre irá ficar a favor da verdade um dia. Por isso que Emmanuel diz que o tempo é o Senhor, é o professor supremo aqui na Terra, porque uma hora o que é verdadeiro permanecerá e o que é falso irá sucumbir naturalmente. Então, meus amigos, essa foi a mensagem de hoje. Espero que todos tenham gostado do estudo e amanhã retomaremos com o estudo do capítulo 81. Fiquem com Deus, um forte abraço e esperamos você no próximo estudo.